Sejam bem-vindos à jornada de fotobiomodulação. Eu sou Cecília Tavares, sou especialista em análise do movimento humano, mestre em saúde pública, tenho experiência no serviço de cirurgia de cabeça e pescoço do Instituto Nacional do Câncer, tenho experiência na preceptoria do PET Saúde e Interprofissionalidade, tenho experiência também em UTIs neonatal e pediátrica e sou docente da pós-graduação da Universidade Santa Cecília. Essa é a aula 2 da jornada de fotobiomodulação. E nós vamos falar sobre a saúde da mulher e da criança. Antes de entrarmos na saúde da mulher e da criança, vamos entender um pouquinho aqui sobre as evidências científicas. Toda vez que nós vamos estabelecer um protocolo para algum paciente, nós precisamos primeiro buscar o que a evidência científica nos diz a respeito disso. É em cima das evidências, é em cima daquilo que já foi testado, que nós vamos seguir o nosso caminho. Então, nós sempre buscamos as referências, e a partir dali, vamos estabelecer os protocolos de acordo com a nossa prática profissional e com o nosso tipo de paciente. Porque nós sabemos que a dose ela deve ser individualizada e nós precisamos, então, estabelecer os critérios dessa individualização, mas precisamos partir do princípio de algo que já foi estudado. Quando nós vamos estabelecer algum tratamento, né, nós temos que nos basear nas evidências científicas, nós temos que levar em consideração a nossa prática profissional, porque é dentro da prática que a gente vai testando também, vendo as doses, as diferenças entre os pacientes, as diferenças entre os tecidos que nós precisamos atingir, e nós precisamos informar o paciente sobre esse tratamento, o que o laser traz, né, como objetivo, o que dentro do quadro dele isso seria benéfico, e levar em conta também as preferências do paciente sobre esse tratamento. A gente sabe que quando nós irradiamos o tecido, né, os cromóforos absorvem aquela energia, essa energia luminosa ela é transformada em energia química e isso restabelece o funcionamento energético da célula. E aí, quando nós vamos aplicar a dose, essa quantidade de energia que vai ser ofertada, nós temos que considerar algumas coisas. A primeira, qual o objetivo que nós temos com aquele tecido que nós queremos atingir? Segundo, qual é o tecido-alvo? Então, nós precisamos fazer uma boa avaliação do nosso paciente para saber qual é o tecido que vai ser irradiado, qual é a estrutura que precisa ser irradiada, baseada na avaliação que nós fizemos. E quais são as barreiras que nós vamos encontrar para isso? Né? Então, tem alguma barreira na pele, por exemplo, uma tatuagem que não vai permitir que aquela luz seja absorvida? Tem vários tecidos na frente daquele tecido que você vai atingir, e aí ele é muito profundo, você não consegue com que essa irradiação chegue até lá. Então, a gente precisa entender essas barreiras para saber se realmente a energia que nós estamos entregando está conseguindo chegar no tecido que nós precisamos. E a dose, ela tem sempre que ser individualizada, né? Nós sabemos que crianças, idosos debilitados, adultos, áreas edemaciadas, processo inflamatório agudo e crônico, nós sabemos que existem diferenças de dose ali que nós temos que fazer os ajustes adequados para, então, entregar a energia ideal para cada paciente. Os protocolos de tratamento, se você procurar, existem milhões de protocolos prontos por aí. Existem até aplicativos com protocolos. Quero uma tendinite, coloca lá e ele te dá a dose. Eu quero uma bursite, você coloca lá e ele te dá a dose. Quero cicatrização, ele te dá a dose. Existem várias coisas prontas. O problema é que o que é pronto, né, é padrão para todo mundo. E a gente acabou de ver que a dose ela tem que ser individualizada. Então, o protocolo ele tem que ser específico de cada paciente. Você nunca vai conseguir criar um protocolo para você, para tendinite, bursite, cicatrização. Por quê? Porque os pacientes são diferentes e a dose deve ser individualizada baseada nessas características de cada paciente. Então, o que nós precisamos para estabelecer os nossos próprios protocolos é entender os princípios e mecanismos de ação de forma profunda e não superficial, né? Saber estabelecer qual é o comprimento de onda que eu quero, qual é o tecido que eu quero atingir, qual é o objetivo que eu tenho, qual é a dose que eu vou dar para cada paciente. Então, a gente precisa compreender todo o mecanismo de ação para, então, baseado, né, nas evidências, nos pacientes que nós temos, a gente conseguir juntar toda essa informação e criar os nossos próprios protocolos, tá? É claro que qualquer curso que você faz, o curso que eu dou também, a gente trabalha alguns protocolos, mas eu não dou protocolos prontos para os alunos executarem. Na verdade, a gente trabalha o raciocínio clínico em cima desses protocolos, para que então os alunos possam ter todo esse conhecimento, né,
das aplicações do laser, dos mecanismos de ação, para criar os seus próprios protocolos aí para frente, baseado no que nós temos de referência, baseado em tudo que foi aprendido e baseado em cada paciente, né, com as suas particularidades. Então, eu trouxe para vocês aqui, nós vamos falar primeiramente da saúde da mulher, né? O que a gente tem de evidência? Onde nós poderíamos estar atuando na saúde da mulher? O primeiro trabalho que a gente tem, que é o mais clássico, né? Na dor, né? Na dor na mama, né? No mamilo. Na verdade, pode ser dor, só a dor, ou pode ser a dor com a fissura. Então, depende do nível em que você vai atender essa mãe. Então, em mulheres que estão amamentando. Então, esse trabalho foi feito em 3 sessões, né? Com 24 horas e 48 horas de diferença. Teve um grupo controle e o trabalho foi efetivo para o tratamento das lesões mamilares. Isso promoveu o quê? O alívio da dor e o prolongamento dessa amamentação exclusiva. Então, a mãe conseguiu continuar essa amamentação exclusiva. Só quem já amamentou sabe, né, o que é um alívio de uma dor de um bebê que mama, né? Então, assim, isso para a mãe é, às vezes, tudo na vida dela, e isso, muitas vezes, é o divisor de águas entre a mãe continuar amamentando ou não, né? É claro que não adianta só o laser ir lá aliviar aquela dor, aliviar aquela fissura. A gente tem que entender todo o contexto, né? Se o bebê não faz uma pega correta, se o bebê tem algum problema, né, para fazer essa pega correta. Então, tudo isso tem que ser aliviado. Mas o laser, ele entra como um recurso complementar para ajudar nesse momento tão importante, né, da vida da mulher, que é a amamentação, e contribuir de forma favorável para isso. Ainda nesse período pós-parto, né, nós temos também o quê? Aqui foi feito o trabalho na cicatriz pós-cesárea, né? Então, foi feito um trabalho para alívio da dor na cicatrização. Isso aqui é uma tabela que, em geral, né, os bons artigos têm, ou então, se não é em forma de tabela, é em forma de descritivo, mas que todo artigo deveria ter. Por quê? Com esses parâmetros aqui, nós conseguimos replicar esse trabalho. Então, quando nós pegamos um artigo, nós pegamos essa tabela, independente do aparelho que foi utilizado, da potência do aparelho utilizado, do tempo de radiação, nós conseguimos converter isso para a nossa prática, para o nosso aparelho. Então, a gente precisa de todos esses parâmetros, tá? A gente não vai falar de todos eles, porque para entender essa tabela, a gente tem que entender vários conceitos de potência, densidade de potência, fluência, tempo. Então, a gente precisa compreender todos esses parâmetros. E existem várias fórmulas para a gente calcular isso. No curso de laser terapia, a gente trabalha isso, né? Bem trabalhado, todos esses conceitos, essas fórmulas, como que a gente cria essa tabela, como que a gente entende essa tabela para trazer, para transferir, né? Esse estudo para a nossa prática, tá? Mas aqui a gente só está mostrando uma ideia geral do que a gente poderia atuar na saúde da mulher, tá bom? Então, mas isso aqui é uma tabela que vocês vão ver em vários artigos relacionados à fotobiomodulação. O que foi feito nesse trabalho? Então, em cima da incisão da cesárea, né? Com esses vermelhinhos são os pontos de aplicação que foram feitos, tá? Então, são pontos ao longo da cicatriz com 1 centímetro de distância. Então, a cada 1 centímetro, ele fazia um pontinho. A quantidade de pontos variava de acordo com o tamanho da incisão, tá bom? E aí, ele avaliou o quê? Ele avaliou a escala de dor, né? Então, ele fez a avaliação da dor. E ele fez também a avaliação da dor com esse algômetro aqui. Ele colocava essa pontinha aqui na cicatriz e ia apertando. Aí, quando você aperta, ele vai mostrando o valor, né? Então, ele ia apertando até a mulher falar, para, tá doendo. E aí, quando ele falava para, ele anotava aquele valor. E aí, no final, ele fazia uma reavaliação para ver se essa tolerância aumentava. Então, se esse valor aumenta, significa que ela tolerava, né, uma compressão maior antes de relatar a dor, tá? Então, foi feita essa avaliação. E a gente vê aqui o quê? Que houve, né, essa diminuição tanto da dor, né, do relato da dor, quanto houve aumento dessa tolerância. Ou seja, então ela tolerava uma compressão maior antes de relatar a dor, mostrando o alívio da dor. E a gente vê que não só a dor, né? O laser já classicamente ele é conhecido para quê? Para acelerar a cicatrização, para remodelar, né, essa cicatriz, para regenerar esse tecido, né? Então, quando a gente corta ali a cesárea, a gente corta em camadas, a gente corta profundo, não é só ali no superficial. Então, quando a gente atua com o laser ali, a gente promove essa regeneração de dentro para fora, refazendo essas camadas que foram cortadas, né, que foram lesadas.
Então, além da dor, esse trabalho aliviou só a dor, olhou só o alívio da dor. Mas a gente sabe que, além do alívio da dor, a gente tem esse benefício também do laser na recuperação dessa cicatriz. Então, a gente promove uma regeneração, né, na parte mais interna, a gente promove uma cicatriz com uma estética melhor, né? E a gente promove essa cicatrização de uma forma mais rápida, então a gente acelera esse processo. Então, além do benefício do alívio da dor, nós poderíamos ter juntos também esse benefício de melhora da cicatrização. Esse trabalho aqui, ele avaliou, na verdade, o ganho de peso pós-parto, né? Ele utilizou a laser acupuntura. Para quem não conhece, a laser acupuntura é você utilizar o laser numa dosagem específica nos pontos de acupuntura. Então, ao invés de colocar a agulha de acupuntura, a gente coloca o laser exatamente naqueles pontos. Então, esse trabalho fez isso. Ele utilizou esses pontos de acupuntura aqui, né? ST25, ST28, são esses pontos, 5 vezes na semana, durante 12 sessões. Tá? E aí eles avaliaram o quê? Ó? Houve redução do IMC, né, que é o índice de massa corporal, então houve redução do índice de massa corporal nas pacientes que fizeram a laser acupuntura. Houve também redução o quê? Da porcentagem de gordura corporal. Tá? Então houve uma redução significativa, tanto da porcentagem de gordura corporal quanto do índice de massa corporal, mostrando que esse tratamento foi o quê? Foi benéfico nesse ganho de peso pós-parto. Então, elas melhoraram isso com o tratamento. Aqui foi um trabalho na cefaleia crônica, né? Na enxaqueca. Então, o que eles utilizaram? Eles utilizaram 2 tratamentos diferentes. Eles compararam a toxina botulínica com a laser terapia, com a utilização do laser de baixa potência, tá? O que eles fizeram? Eles utilizaram a aplicação da toxina botulínica nos mesmos pontos de laser terapia. Então, eles utilizaram os mesmos músculos, tá? Então, foi feita a aplicação nesses músculos aqui e foi feito o laser também neles. Então, eles pegaram toda a região de cabeça, cervical e trapézio. Então, pegaram trapézio, cervical, frontal, temporal, corrugador, próceros, occipital. Então, pegaram toda essa região, tá? Tanto para o tratamento com a toxina botulínica, quanto para o tratamento com laser. E aí, o que eles observaram? Ó, que os 2 tratamentos foram efetivos para diminuir a dor e para diminuir também o consumo de medicação, né? Então, tanto a dor quanto o consumo de medicação, eles melhoraram nos 2 grupos, tá? Mostrando que os 2 tratamentos tiveram essa eficiência. E no grupo de laser, o sono melhorou foi um pouquinho melhor para a melhora do sono do que a toxina botulínica, mas mostrando que são 2 tratamentos que são o quê? Eficientes para a cefaleia crônica, tá? Então, a gente sabe que existem outras abordagens de tratamento, né? Para melhorar, por exemplo, essa musculatura, trabalhar ponto gatilho, que também auxilia, mas a gente vê que o laser vem como uma abordagem a mais, como um complementar nesse tratamento. E a gente sabe que essas pacientes que têm uma intensidade de dor, né, muito forte, elas fazem uso de muita medicação e muitas vezes a medicação nem alivia a dor, né? Tira de uma dor insuportável para uma dor muito forte. E aí, quando a gente tem esses outros recursos que podem colaborar com isso ajuda muito, né, essas mulheres, tá? Esse aqui é um outro trabalho que foi feito para transtorno de ansiedade generalizada, até não é só em mulheres, né, mas acontece muito em mulheres. Então, eu trouxe também para vocês verem. Eles testaram os efeitos da fotobiomodulação transcraniana no transtorno de ansiedade generalizada. Eles fizeram a avaliação da escala de ansiedade de Hamilton, escala de gravidade do Clinical Global Impressions e o índice de qualidade de sono de Pittsburgh. E aí, essa aqui é a mesma tabelinha que a gente viu, né? Que a gente viu no artigo para a gente conseguir replicar esses trabalhos, tá? E aí, o que eles viram? Que eles diminuíram, né, os scores nessas 2 escalas e melhorou o índice de qualidade do sono. Isso mostra que teve uma redução significativa dos níveis de ansiedade e do consumo de medicação. E isso se mostra, então, a laser terapia se mostra como uma alternativa de tratamento complementar, tanto a terapia medicamentosa quanto também a psicoterapia. Então, vem para colaborar, né, com todos esses tratamentos. Esse foi um trabalho, né, que foi feito em osteoartrite de joelho, em mulheres, né, de meia idade e idosas, e aí eles associaram a fotobiomodulação com um programa de atividade física. Então, o que fizeram?
foi feito fotobiomodulação e exercício de força muscular de membros inferiores, com 62 mulheres com artrose de joelho, e esses aqui foram os parâmetros. Essas mulheres, elas foram divididas em 4 grupos. Um grupo que fazia o exercício e fazia o laser placebo, então era só o exercício, o laser não era ligado, era o placebo. O outro grupo fez exercício mais a fotobiomodulação, então mais o laser. Um grupo só de fotobiomodulação, que não fez o exercício, e um grupo placebo, que não fez nada, nem laser, nem exercício. Então, o que foi avaliado? Foi avaliado a dor, a aptidão física e a força muscular de membros inferiores. Avaliaram esses 3 parâmetros. Através da escala numérica de avaliação da dor, do teste de caminhada de 6 minutos, do teste de levantar e andar e do torque isométrico voluntário máximo. O que eles observaram? Os 2 grupos da fotobiomodulação, tanto a fotobiomodulação sozinha quanto a fotobiomodulação associada ao exercício físico, houve diminuição na escala numérica de avaliação da dor. Ou seja, os 2 grupos do laser, né, da fotobiomodulação, eles tiveram alívio da dor. No entanto, no teste de caminhada, de levantar e andar e no torque isométrico, né, que avaliaram a aptidão física e força de membros inferiores, apenas o grupo que fez exercício que teve benefício. Ou seja, mostrando que para a osteoartrite de joelho, se você quer melhorar a aptidão física e força muscular, o que vai melhorar isso é um programa de exercício físico. O laser, ele entra como um adjuvante para alívio da dor. Então, se o paciente está num programa de atividade física e muitas vezes ela está sendo limitada por conta da dor, ele entra como um coadjuvante. Agora, ele não tem benefícios no programa de exercício. Realmente, o ganho de aptidão e de força muscular vai ser para aqueles que fizerem o programa de exercício físico. Isso aqui é um trabalho experimental, tá? Foi feito em ratos, não é em humanos, mas assim, eu trouxe para a gente ver que o laser, ele está sempre surgindo coisas novas, sempre trazendo, né, novas abordagens, e a gente vai acompanhando essa evolução e trazendo para a nossa prática quando aquilo realmente já tiver uma validação em humanos. Mas eu trouxe para vocês conhecerem, né, que a gente sempre tem novidades, sempre tem referências novas sobre tratamentos diferentes, então é importante a gente estar conhecendo isso. Porque muitas vezes a gente escuta, mas o laser tem evidência científica? Tem um monte de muita coisa, né? E a gente precisa conhecer essas evidências para a gente saber em que caminho elas vão, né? O que tem de evidência que deu certo, o que tem que não deu certo, o que tem que já está sendo pesquisado, ainda não é em humanos, mas qual é a direção do futuro. Então, a gente tem sempre que estar conhecendo. Então, eu trouxe esse trabalho para vocês por isso, tá? Ele foi um trabalho que foi feito a fotobiomodulação na síndrome do ovário policístico, tá? E aí, só que é em ratos, não é em humanos, tá? Foram 45 ratas, elas foram divididas em 9 grupos, com 30, 45 e 60 dias. Então, foram avaliados 4 semanas, né, os de 30 dias, 6 semanas depois, os de 45 dias, e 8 semanas depois, os de 60 dias. Foram divididos em grupo controle, em grupo com a síndrome do ovário policístico, foi induzida, né, a síndrome do ovário policístico nesse grupo, e o terceiro grupo, que é o grupo L, foi induzida a síndrome do ovário policístico e feita a fotobiomodulação 3 vezes por semana, nesses parâmetros aqui. Então, era irradiado o ovário da rata, né, os 2 ovários, tá? 18 segundos um, 18 segundos no outro. E aí, o que houve, né? Essa indução da síndrome do ovário policístico alterou a dinâmica ovariana, com diminuição do número de folículos ovarianos e do corpo lúteo e aumento do número de cistos ovarianos. E o que a fotobiomodulação trouxe de resposta, né? Ela reverteu algumas dessas alterações morfológicas do ovário. Então, ela diminuiu o número de cistos e aumentou o número de folículos. Então, em ratas, a fotobiomodulação na síndrome do ovário policístico teve uma boa resposta. Quer dizer que eu posso trazer isso para a clínica? Não, ainda não. Mas é uma pesquisa que mostra um caminho a seguir. De repente, você vai fazer um trabalho, né, também, que vai ser aprovado por um comitê de ética, ou futuramente nós teremos esse trabalho em mulheres, mas é um caminho, é uma coisa que a gente tem que estar sempre acompanhando. Então, eu trouxe para vocês conhecerem isso aqui. E agora vamos falar um pouquinho sobre a saúde da criança, né? Será que eu posso usar o laser em criança? Não pode. Quando eu posso usar? Quando eu não devo usar? Primeiro que a gente tem que sempre olhar se eu posso ou não posso usar o laser, a gente tem que sempre conhecer as contraindicações, que não são muitas.
conhecendo as contraindicações e sabendo que a ciência traz para a gente, né, de comprovação, onde já tivemos efeito, a gente tem muita liberdade de usar em várias situações. Então, eu trouxe aqui uns trabalhos interessantes sobre crianças para a gente conversar um pouquinho. Esse aqui foi um trabalho, tá, que foi feito para melhora do bruxismo noturno, na força, né, dos músculos mastigatórios e na diminuição do cortisol. Então, eles fizeram o trabalho com 76 crianças de 6 a 12 anos e dividiram em 4 grupos. Crianças com bruxismo que fizeram a laser acupuntura. O que é a laser acupuntura? De novo, você pegar os pontos de acupuntura e estabelecer uma certa dose lá e colocar o laser exatamente naqueles pontos de acupuntura. Então, um grupo fez isso, um grupo tinha bruxismo e utilizou só a tala oclusal, um grupo tinha bruxismo e só utilizou o laser placebo, e um grupo não tinha bruxismo, era o grupo controle. Então, foi feito nesses pontos aqui, ó, IG4, F3, VB34, E36, ID19 e BP6, que são esses pontos mostrados aqui. Então, era feito exclusivamente no ponto, tá? Essa tabelinha é a tabelinha de doses, que mostra para a gente o que foi utilizado. Se a gente quiser replicar para a nossa prática, a gente consegue através dessa tabela, tá? Então, esse artigo, ele mostra o quê? Ele mostra isso, que foi utilizado aonde? No bruxismo. Então, dá para a gente utilizar nessas crianças, né? E dá para a gente extrapolar isso para o adulto também. Então, a gente está falando aqui de saúde da criança. Então, o estudo foi feito em crianças, mas dá para a gente estabelecer essas doses que foram utilizadas, né? E transferir para o adulto. Então, a gente tem que fazer essas conversões de acordo, né, com essa individualização que nós fazemos, então a gente consegue extrapolar para outros públicos também. Esse foi um trabalho que foi feito, né? Ele mostra, na verdade, ele é um trabalho que ele está registrado, né, no Clinical Trials, com esse número aqui, tá? E a utilização no bíceps braquial de indivíduos espásticos. Então, utiliza o laser no bíceps braquial para pacientes espásticos, tá? Aqui não é exclusivamente criança, mas a gente pode trazer para a criança como para o adulto, né? Então, por exemplo, o paciente teve um AVC hemiplégico espástico. A gente pode estar utilizando também. Só que esse aqui é um trabalho que ele ainda está registrado, então ele ainda está em curso, tá? Eu só trouxe para vocês conhecerem que pode ser uma aplicabilidade. Então, a gente pode estar utilizando em pacientes espásticos também, né? Não só no bíceps braquial, mas a gente pode trazer para outras musculaturas também, tá? Isso aqui eles estão fazendo 16 pontos, né, no bíceps. Isso aqui é a dosagem que eles estão utilizando. Então, é um trabalho que logo a gente tem uma resposta aí da ciência de como foi utilizado e quais são as respostas que nós tivemos. Mas é um trabalho muito promissor que a gente também pode utilizar tanto para criança, não só para o bíceps braquial, né, mas para todas essas regiões espásticas que a gente tem para ajudar na funcionalidade dessas crianças. Aqui é um trabalho que foi utilizado na cicatriz hipertrófica de queimaduras, tá? Cicatriz de queimaduras. Foram feitos com 15 crianças de 2 a 10 anos, 2 vezes por semana, durante 12 semanas. Então, o que eles faziam? Eles dividiam aqui, ó, aqui é a cicatriz, né? Eles dividiam a cicatriz no meio. De um lado era a área controle e de um lado era a área onde eles fizeram o estudo. As duas áreas, elas recebiam um tratamento tópico tradicional, tá? Então, tinha algumas medicações tópicas que eram utilizadas nas duas áreas, tanto na área controle quanto na área estudada, que foi onde foi feita a fotobiomodulação. E aí, eles fizeram a fotobiomodulação de um lado, de uma metade da cicatriz e da outra não. E é isso que é a resposta que eles tiveram, tá? Então, quando nós olhamos aqui, a gente vê que o aspecto melhorou dos dois lados, né? Mas mais do lado onde foi feita a fotobiomodulação. Então, a gente vê o quê? Aqui, ó, que a espessura, tá vendo? Diminuiu na área estudada em relação, né, ao pré-tratamento, em relação ao grupo controle, tá? Esse artigo tem alguns problemas, né? O que acontece? Quando você divide uma cicatriz no meio, o que é o lado bom desse estudo? É que você não tem interferências de peles diferentes, de pessoas diferentes, de constituições diferentes. É a mesma pessoa, é a mesma cicatriz, então é a mesma constituição. Isso é o bom, de você dividir e fazer ali. O que é o lado ruim disso, né? Se você trata um lado, você não tem uma delimitação ali, você não fala para a luz, é aqui, é só aqui.
né? A gente sabe que quando a gente irradia uma região, a gente pode ter efeito nos tecidos circunvizinhos. Então, mesmo lá do controle, pode ter melhorado um pouco mais do que melhoraria se realmente não tivesse feito a fotobiomodulação ali do lado. Mas, de qualquer forma, a gente mostra que com a fotobiomodulação o tratamento foi mais acelerado. E a gente vê que diminuiu bem, né, a espessura aqui, ó, dessa cicatriz hipertrófica. Tá? Esse trabalho foi feito para avaliar ó, a espessura do masseter e a qualidade oral, tá, de crianças com paralisia cerebral espástica. Então, o que foi feito? 52 pacientes de 5 a 17 anos com paralisia cerebral espástica, então podia ser hemiplegia, quadriplegia ou diplegia. Foi feito um ponto no masseter bilateral. Então, ó, o masseter, quando a gente morde aqui, ó, a gente sente ele saltando no dedo, né? Então, foi feito um pontinho no masseter de cada lado. Uma vez por semana, durante 6 semanas. Então, esse tratamento foi realizado. Quais são os resultados, né? Ele aumentou essa espessura do masseter e a amplitude de abertura da boca. E isso diminuiu o impacto da paralisia cerebral espástica na qualidade de vida relacionada à saúde oral. Né? Então, eles avaliavam o cuidador. Podia ser a mãe, alguém que ficasse com a criança. E aí, como que era essa higiene oral? Então, quando tem, né, essa espacidade nessa região, isso limita a abertura da boca. E se limita a abertura da boca, isso dificulta, né, a mastigação e tudo mais, e principalmente a higiene oral, que depende de uma outra pessoa fazer. Então, essa irradiação, você vê que foi uma irradiação de apenas um ponto, né, uma frequência baixa por semana, uma vez por semana, durante 6 semanas. Isso já melhorou muito o quê? Já deu impacto na qualidade dessa higiene oral. Então, isso facilita muito, né, o acompanhante, o cuidador dessa criança. E facilita ainda, e melhora, né, essa questão da higiene, porque muitas vezes a pessoa faz a higiene, mas não consegue fazer direito por conta dessa limitação de abertura. E como a gente trabalha uma musculatura, né, espástica, a gente poderia transferir isso para outras musculaturas, para auxiliar essas crianças espásticas. Então, não só na região do masseter, mas em outras regiões. Então, a gente pode trabalhar dessa forma, tendo esse raciocínio. Então, se eu tenho a utilização na musculatura espástica e tem um benefício, a gente pode observar como foi feito o artigo e tentar trazer para outras musculaturas espásticas também. E para outros pacientes, não só paralisia cerebral espástica, mas em outros pacientes que tenham também espasticidade em outros locais, tá bom? Aqui são 2 artigos, os 2 são experimentais, tá? Com ratos, mas eu trouxe para a gente, como aquele outro, né? Para a gente ver os caminhos que a ciência está tomando e os rumos que a laser terapia toma e o que a gente pode ter de esperança no futuro, né? Esses 2 trabalhos foram feitos em ratos para lesão hipóxia isquêmica em neonatos. Esse trabalho aqui foi feito depois do nascimento e esse trabalho aqui foi feito pré-natal. Era feito a irradiação do abdômen da rata gestante. Tudo bem? Então, era feito no abdômen da gestante. E aí eles viram o quê? Porque o que a gente tem de tratamento hoje para lesão hipóxia isquêmica, né? No neonato? A gente tem a hipotermia terapêutica, que é um tratamento que não está disponível em todos os lugares, é um tratamento muito caro, então não é acessível a todos os pacientes. E aí o laser vem como uma opção de tratamento para essas lesões. Então eles viram que quando você faz, né, a irradiação, você melhora, diminui você melhora aquela oxigenação ali, aquela reconstituição dos tecidos. Então, você promove esse restabelecimento energético celular ali, e isso tem um efeito benéfico em ratos. Então, é um caminho que a ciência está tomando, que futuramente nós poderemos, quem sabe, né, ter alguma esperança de tratamento locais onde nós não temos o tratamento que hoje é feito, que é a hipotermia terapêutica. Esse trabalho aqui foi feito em ratos também, tá? É o uso da fotobiomodulação em bebês prematuros. Então, esse trabalho aqui, ó, é da USP de São Carlos, tá? Um trabalho brasileiro. Eles fizeram esse protótipo aqui, essa cabine, onde o rato ficava ali dentro, e aí ele tinha as luzes aqui.
Tudo bem? E aí eles analisaram. E aí o que eles viram? Que o grupo que recebeu a fotobiomodulação, eles fizeram uma outra cabine igual a essa, onde os ratos ficavam, porém sem a luz, para fazer o controle, né? E aí eles viram que o quê? Que no grupo que recebeu a fotobiomodulação, tá? Os ratinhos, né? Eles conseguiram abrir os olhos mais rápido, o que indicava uma aquisição de maturidade, né? Mais rápida. E eles também melhoraram o quê? O ganho de peso. Então, ele fala que esse trabalho seria como se fosse o primeiro passo, né? Para o uso da fotobiomodulação em bebês prematuros, humanos. Né? Então, isso mostrou o quê? Que os bebês, os ratos bebês, né, que foram submetidos a essa fotobiomodulação, eles tiveram alguns critérios que mostravam, né, um desenvolvimento melhor do que os que não foram submetidos àquilo. Então, isso poderia ser uma esperança para a utilização, né, em neonatos prematuros, para quê? Para esse ganho de habilidades motoras, tá? Para esse desenvolvimento, para esse ganho de peso. Então, isso poderia ser, né, futuramente, extrapolado para bebês prematuros. Então, a gente poderia, né, numa UTI neonatal, por exemplo, trabalhar tanto o anterior que a gente viu, né, da isquemia, da lesão hipoxia-isquêmica, quanto trabalhar essa questão do desenvolvimento motor em bebês prematuros, porque tem muito bebê prematuro que nasce, fica meses internado na UTI, né? Então, assim, alguns têm um tempo menor, mas alguns ficam muito tempo na UTI. E se você já vai estimulando esse desenvolvimento, você melhora todas as questões, né, da criança, de ganho de peso, que é muito importante no UTI neonatal, dessas aquisições motoras que muitas vezes são importantes para a alta, né? Alguns movimentos são muito importantes para que o bebê consiga ir para casa. Então, isso é uma esperança, né? Lá no fim do túnel, mas são artigos, são trabalhos que a gente tem que acompanhar e avaliar essa evolução, tá? Que tem muita coisa boa, legal surgindo por aí. Esse aqui foi um trabalho que foi utilizado, né, na paralisia de Bell em adolescentes, tá? Mostrando que é mais um tipo, né, de tratamento que a gente pode fazer. Ele mostra, assim, que ele mostra vários trabalhos, né, que não tem, assim, uma dose específica determinada, mas que já existem vários trabalhos que poderiam ser realizados, né? O resultado, ele fez, na verdade, foi um estudo de caso, esse aqui. O resultado foi regressão completa da paralisia, melhora da falha da mastigação e ausência de dor muscular. Ele tratou um caso, tá? Não tem uma referência, né? A literatura é bem vasta com relação a isso, mas ele utilizou em um paciente e o resultado realmente foi muito bom. O resultado foi realmente muito bom. E aí existe um protocolo já registrado, em que eles estão fazendo um trabalho mesmo para fazer esse protocolo e determinar qual seria a melhor dose, né, de tratamento na paralisia de Bell. Então, assim, a gente vê que tem muitos trabalhos promissores em muitas áreas, então dá para explorar muitos pacientes, né, fazer tratamentos diversos e atuar em N situações. A gente só precisa conhecer o que a ciência diz, saber instituir a melhor dose e saber estabelecer o que o paciente precisa naquele momento. Tudo bem? Então, nós ficamos por aqui. Quem quiser conhecer mais, saber melhor como instituir os melhores protocolos, nós temos um curso de laser terapia para profissionais de saúde. A próxima turma será em março e eu aguardo vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.